Quem lembra que parte nós paramos? Nós paramos lá naquela parte que José estava preso. Agora ele estava lá na cadeia mesmo, não estava trabalhando na casa de Potifar. Ele estava encarcerado em um lugar terrível. Vamos saber o que está por vir? Lembrem-se que José, ele sempre se afastava do que era mal. E Deus estava com ele em tudo. Lembra lá em Gênesis 39:2? O Senhor abençoava ele em tudo. Mas vamos lá para uma pequena revisão, porque depois dessa aula eu estarei fazendo um quiz com vocês, um jogo de perguntas, e quem acertar está valendo ponto, com prêmios acumulados para vocês quando voltarmos à sala. Bom, essa aqui era uma grande família de José. Olha aqui, José e o seu pai Jacó. Olha quantos irmãos, pessoal. E José era muito amado, até que um dia ele ganhou uma bela capa colorida do seu pai Jacó. E isso despertou muito mais ciúmes em seus irmãos. Quando eles tiveram oportunidade, eles jogaram José em um poço fundo e triste. E depois eles venderam José para os egípcios. Quando eles chegaram em casa, eles disseram para o pai que José foi devorado por animais. José foi vendido lá para o Egito e foi trabalhar na casa de Potifar. Lembra? O governador, um homem poderoso. E o Senhor abençoava ele em tudo. Todo o trabalho que ele fazia, o Senhor abençoava. Ele fazia com muito amor e zelo. Até que a esposa de Potifar decidiu se apaixonar por José. E José não queria. O que ele falava? Ele queria ser santo, separado do pecado. E dar atenção para a mulher, para a esposa de outro homem, era errado. José não quis. E sabe o que ela fez? Ela gritou, mentiu. Ela não tinha Jesus no coração. Ela mentiu, deu o maior escândalo e disse: José abusou de mim, ele me maltratou. Prendam esse homem. José então foi preso. Lá na prisão também o Senhor estava com ele e abençoava-o em tudo que ele fazia. José, ele interpretou o sonho em um momento lá na prisão. 2 dos prisioneiros estavam bem tristes. Então José perguntou o que estava acontecendo. E eles disseram o que estava acontecendo, que eles estavam tristes porque eles haviam sonhado algo que estavam incomodando. José disse assim: por acaso Deus não é dono dos sonhos? Conte-os para mim. José era amigo de Deus, juntinho de Deus, e pediu para Deus dar a interpretação. José interpretou os 2 sonhos. Os 2 sonhos. E deu muito certo o sonho. Aconteceu. Então, quando o padeiro e o outro prisioneiro foram estar com o faraó num belo dia, os sonhos foram interpretados, né? E aí, esses prisioneiros lembraram de José. Eles, lá na prisão, um belo dia, o faraó também teve um sonho atormentador. Ele estava apavorado com o sonho que ele tinha. E o padeiro, lembra? Se você quiser saber sobre a história do padeiro e do copeiro, leia lá em Gênesis 40, tá? Então, ele falou assim: eu sei alguém que pode interpretar o seu sonho, faraó. Não fique assim desesperado. Um prisioneiro interpretou o meu sonho. Então, foram lá e chamaram quem? José, para interpretar o sonho de faraó. José disse: me conte o sonho. Depois de 2 anos isso preso, viu, gente? Então, faraó foi contando: eu sonhei
com 7 vacas magras lá perto do rio Nilo e 7 vacas gordas. De repente, as 7 vacas magras comeram as vacas gordas. Ele ficou apavorado porque ele tinha que cuidar de todo o Egito. O Egito era um país muitíssimo forte, conhecido no mundo inteiro lá na antiguidade. Então, o Senhor Deus deu a interpretação do sonho para José. José disse: sabe o que acontece, Faraó? Virão 7 anos de fartura. Essas 7 vacas representam fartura, muito dinheiro, muita comida, muitas colheitas boas. E depois virá 7 anos de muita fome. Não vai ter colheita, não vai ter plantação, vai passar fome. Faraó ficou desesperado. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer nesses 7 anos de fome? Será que a minha família vai passar fome? Será que o Egito vai passar fome? Será que o mundo vai passar fome? Sim, o mundo passaria fome. Só que Deus deu a revelação para José. Então Jacó falou, o faraó disse assim: já que o Senhor está com você e você é muito inteligente, você vai cuidar de tudo. Você vai cuidar do financiamento, do financeiro aqui do Egito. Você vai cuidar das plantações, das colheitas, dos dinheiros. Tudo bem? José ficou tão feliz. Antes ele era só prisioneiro, um escravo. E agora ele era o braço direito de Faraó. José ganhou um anel e ele representava. Isso está lá em Gênesis 41. José estava ajudando no governo, um anel que representava ajudante do governo. Ele já era um governador também de todas as colheitas, todo o dinheiro do Egito. José cuidava muito, muito bem de tudo isso, viu? Enquanto isso, lá em Canaã, onde Jacó estava morando, onde Jacó morava lá, viu, gente? Ele e toda a sua família. E sabe como Deus chamava Jacó? De Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel lá com todos os seus filhos estavam já passando fome, como todo lugar do mundo. Então, Israel falou: gente, tem um lugar que não estão passando fome, porque um governador está cuidando de tudo e lá tem comida. É no Egito. Meus filhos vão até no Egito pegar comida. Chegando lá no Egito, quem eles encontraram distribuindo comida? O seu irmão José. Já era um governador e um chefe ali. Só que os irmãos não reconheceram José, porque ele estava já crescido, já haviam se passado muitos anos. José já estava casado, ele vestia novas roupas, tinha muito poder. Os irmãos não reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos. José deu comida para ele. José teve uma ideia, colocou uma peça na malinha dos seus irmãos, uma peça valiosa, e acusou eles de ladrão. E falou assim: vocês só vão embora daqui quando me trazerem o seu irmão mais novo, o seu pai. Que desespero! Eles teriam que voltar lá em Canaã, contar para o pai e levar o irmãozinho, o mais novinho, Benjamim. Então eles foram. E sabe o que aconteceu? Todos os seus irmãos voltaram, até o mais novinho. E José queria saber se o pai estava bem, se o seu irmãozinho estava bem. Quando eles voltaram lá para o Egito, José preparou uma mesa com muita comida. Ele ficou tão feliz que ele chorou. Será que José estava guardando muita mágoa ainda dos seus irmãos? Não. José perdoou cada um dos seus irmãos. José continuava muito feliz.
E Deus falou no coração dele. Tudo aquilo aconteceu com ele para que a vida fosse preservada. José cuidou tão bem do celeiro lá do Egito que quando o mundo estava passando fome, ele pôde dar comida para muitos povos. Então, depois desse dia, ele revelou aos seus irmãos que era ele, que era o irmão que eles haviam vendido. Ele contou que havia perdoado cada um deles, que eles poderiam viver com ele no Egito, onde tinha muita comida, nada faltava, que eles poderiam trazer as suas esposas, filhos e inclusive o seu pai. José ficou tão feliz quando viu seu pai. Vieram muitos deles. Os filhos de Jacó, chamado por Deus Israel, vieram morar no Egito com ele. Essa época foi uma época muito feliz para José e para os seus irmãos e para o seu pai também. Essa é a história de José no Egito. Deus tem um plano para tudo. Deus tem um plano para você também. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez em sua vida, pelas lutas, pelas coisas tristes, até pelas alegrias, tá? Um beijo. Vamos continuar a nossa aula. Deus abençoe vocês.